Eu sei que você quer acordar cedo e ter bastante energia durante o seu dia para realizar tudo que você se dispôs. Seja estudar, seja ir para o seu trabalho, praticar exercício físico, enfim, inúmeras coisas, né, que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Só que a maioria das pessoas, não sei se é o seu caso, negligencia algo que parece pequeno e inofensível, mas é super importante, que é o sono. Hoje eu tô aqui para alertar vocês da importância da realização da higiene do sono. Por quê, Marcela? Para quem não sabe, eu me chamo Marcela e aqui eu te faço conquistar uma rotina produtiva. Então você já aproveita, clique em gostei e se você gostou do meu canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo. Outra coisa super importante é que se você quer ter a sua vida transformada através de uma rotina organizada, no dia 24 de abril eu vou dar uma aula gratuita falando todo o meu segredo, como que eu consigo ter essa performance e essa produtividade. Então se inscreva já no Missão Rotina Organizada, o link está aqui na descrição. Falando sobre sono, por que as pessoas costumam negligenciar algo que parece inofensivo? Afinal, você fecha o olho, você dorme. Então, Marcela, eu durmo bem, tá tudo certo. Só que eu vou falar alguns fatores para vocês aqui que vocês costumam fazer, só que não percebem que isso faz mal para o seu sono. E aí você acorda cansado e acha que aquilo dali é super normal no seu dia. Só que não é. Ontem, domingo no caso, como aquele bom e velho fim de domingo, comer um hambúrguer gostoso e delicioso faz parte, ou então aquela pizza, não é mesmo? E ontem nós decidimos comer um hambúrguer. Fizemos o pedido e tudo mais, só que começou a demorar. E se você é novo aqui no canal e não sabe, eu tenho o costume de dormir 9 horas da noite. E aí tá, a gente pediu 8, 8 e meia, nada, aí deu 9 horas, nada, 9h15, estava atrasado. Tá bom, chegou, era 9h20. E aí a gente começou a comer e já fica aquele arrependimento, né? Poxa, eu tô comendo tarde. Porque um fator super importante que atrapalha completamente o seu sono é você estar de barriga cheia. Porque o seu corpo, ele não vai ficar competindo entre fazer a sua digestão e fazer você dormir bem. Não. A prioridade dele é fazer a digestão daquele alimento. E aí dormir, você vai dormir do jeito que dá. Então, se você é aquela pessoa que costuma comer 1 hora ali próximo do seu horário de dormir, provavelmente você tem alguns pesadelos, provavelmente você não dorme bem, você não sente que você dorme pesado, profundo, porque de fato, como o nosso corpo está realizando a digestão, nós costumamos ficar no sono leve. Então, qualquer barulho, qualquer coisa acorda a gente. E aí ontem aconteceu isso com a gente. Comemos o hambúrguer, já era tarde, na hora de praticamente de dormir. E aí depois fomos dormir. E nessa, o sono ficou leve, ficou aquela coisa ruim, rolava para a cama, para o lado, para o outro na cama o tempo todo. E juntando alguns outros fatores. O outro fator é que a gente ficou exposto à tela praticamente até o horário de dormir. Por quê? Enquanto o hambúrguer não chegava, a gente estava assistindo um seriado. E comemos o hambúrguer, depois logo em seguida organizamos ali a cama, escovamos o dente já para deitar, ou seja, não ficamos praticamente 30 minutos longe do celular até o momento de deitar. Até porque, Marcela, você ficou longe do celular. Tudo bem, fiquei longe do celular, mas fiquei na frente da televisão. Fiquei exposta a telas da mesma forma. Então, algumas pessoas viram para me falar, mas quando falta assim 1 hora para eu dormir, eu já não mexo mais no celular. Aí eu fico assistindo um dorama ou algum seriado. Dá na mesma, você está exposto à luz azul, algo que atrapalha extremamente você a ter um sono restaurador de fato. Então, dormimos um pouco mais tarde, porque a comida já chegou mais tarde. Dormimos com a barriga cheia, ficamos expostos às telas. E ontem, aparentemente, não estava nem frio nem calor. Eu moro em Brasília. Então, o clima daqui é super tranquilo. Em vez de pegar o lençol pra gente se cobrir, eu peguei a coberta mais grossa. Porque eu pensei, geralmente de madrugada fica um pouquinho mais fresco. Tá, de madrugada a gente sentiu calor, porque a coberta era muito grossa. E aqui, querendo ou não, onde eu moro é um pouco quente. Mais um fator que me impediu de ter uma boa noite de sono. O ambiente quente.
Porque nós sabemos, se você não sabe, já começa a prestar atenção, talvez o seu caso seja esse fator exclusivo, o ambiente tem que ser fresco, para você conseguir de fato manter a temperatura do seu corpo ideal para você pegar no sono. E outra coisa maravilhosamente assim, para fechar com chave de ouro e a noite ter sido péssima, tinha uma muriçoca aqui que ela resolveu fazer a festa. Então, entre os meus dedos, assim, ela chegou a dar picada, assim, no meu cotovelo. E aí, sabe quando você tá dormindo e você fica incomodado, coçando de um lado, coçando do outro, aí fica aquela coisa. Aí eu pensei, bom, deve ser por volta de umas 4 horas da manhã. Como eu vou levantar 4h30, eu vou aceitar essa derrota ali de 30 minutos e vou ficar nesse sono leve mesmo e, né? Mais tarde eu vejo como é que eu faço. Tá, aí eu pensei, vou olhar aqui no relógio quantas horas são. Pra quê? Porque quando eu olhei no relógio eram 2h26 da manhã. Aí já tava desanimada, me deu vontade de ir no banheiro, fui no banheiro, fiz xixi, depois já logo em seguida me deu sede, bebi água. Aí eu pensei, vou dar uma enrolada aqui, vou lá buscar minha garrafinha, vou encher, vou dar uma enrolada para ver se a muriçoca pensa assim, bom, a minha presa não está mais aqui. Ou eu vou no marido dela ou eu vou embora. E aí passou um tempinho, eu voltei a deitar e tentar dormir. Só que é aquele sono que não é profundo mais, então eu não consegui de fato descansar. Ficava justamente por todos esses fatores, ficava rolando na cama de um lado para o outro tentando dormir. Então, se você é aquela pessoa que todos os dias acorda cansada, acorda exausta, não tem energia, automaticamente quando a gente dorme ruim e a gente não tem um sono reparador, o nosso humor não é o dos melhores. Além do humor não ser dos melhores, você vai ver que você tem predisposição e mais vontade a comer doces e comidas mais gordurosas. Você não dormiu bem. O seu corpo, querendo ou não, está desregulado ali naquele momento. Então você tem essas predileções. O humor fica péssimo, a sua concentração não é a mesma porque você não descansou. Quando a gente descansa, os nossos neurônios continuam trabalhando, as nossas memórias estão sendo formadas. Então o seu pensamento fica mais arrastado. Parece que uma única coisa que você precisa resolver, que talvez você resolveria em 1 hora, pode ser que você resolva em 1h30, porque você também tem que ter aquela certa paciência pelo fato de você já ter dormido mal. Então você tem que utilizar de boas estratégias para poder contornar esses pequenos problemas que aparecem durante o dia. Então se você tem todos esses sintomas, pensamento mais assim, me sinto exausta, cansada, quero comer muito doce, quero comer muita besteira, talvez o seu problema não seja alterações hormonais. Não estou julgando e nada contra, pode ser também que seja um fator, mas se você é uma pessoa saudável, ativa e tem esses sintomas, provavelmente o seu problema é que você não está dormindo bem e você não está preparando o seu ambiente para dormir bem. Todos nós sabemos que o quarto precisa ser completamente escuro para que você consiga de fato descansar. Precisa ser um ambiente fresco. O ideal é você ingerir alguns chás calmantes para você ajudar o seu corpo a dormir bem. No caso, aqui em casa, a nossa realidade, a gente janta às 18h30, 19 horas no máximo, porque 9 horas eu pelo menos estou deitada já dormindo. Meu marido costuma vir meia hora, 1 hora depois, porque às vezes ele vem aqui no computador resolver algumas coisas do trabalho. Então, dormir com a digestão já feita é a melhor coisa que você pode fazer. Marcelo, eu não sei de fato qual é o meu problema, porque tá tudo errado. Então, escolha primeiro uma dessas coisas para você mudar e começar a reparar a diferença. Se eu pudesse te dar uma dica, a primeira coisa que eu te indicaria a você mudar é o horário que você janta. Se você janta muito próximo do horário de dormir, isso é muito ruim. Acho que de todos os fatores que são ruins, essa é a pior parte, para de fato você conseguir ter um sono profundo. E eu tenho um acompanhamento do meu sono através do meu relógio, que através dos batimentos cardíacos ele meio que calcula qual é a fase do sono que eu estou, quantas horas eu dormi, ele calcula tudo isso. Então é um bom parâmetro para você saber se você está dormindo bem ou não. Eu peguei aqui para poder mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Então se você arrastar aqui, eu vou focar. Ele mostra o sono. Então aqui, eu recebi a nota 60, dormi 6 horas e 53 e foi razoável.
mais curto que o ideal e o REM insuficiente. Aí quando você aperta para baixo, ele mostra no gráfico praticamente, aí, ele mostra o tempo que eu fiquei, ó, eu de fato peguei no sono às 22h24 e acordei de fato às 5h58. Essas partes mais altas, rosinhas claras, é as vezes em que eu acordei. Então, se vocês repararem, tem um pico maior ali do gráfico, que era às 2h e pouco da manhã, que eu passei um tempo acordado. E sendo que o azulzinho claro é o sono leve. Aí quando você aperta no botão para baixo, ele mostra mais coisas sobre a duração do sono. Aqui. Então aqui ele mostra que eu dormi 6h53, quanto tempo de sono profundo, 50 minutos de sono profundo, 5h53 sono leve, 10 minutos REM e passei 41 minutos acordando. É péssimo. O sono REM deveria ter sido aqui no meu pelo menos 1 hora, 1h10, 1h20. E sono profundo é entre 1 hora, 1h10, 1h20 também. Então, se vocês repararem, a maior parte do tempo eu passei no sono leve. Então, ele faz esse cálculo, é bem legal. Todo dia de manhã ele mostra os estágios do sono, a questão do relógio, mas também o fator que eu vejo principal, assim, para você saber se aquilo está funcionando para você ou não, os métodos em que você está usando para ter um bom sono, é o fator de como você acorda. Se você acorda já estressada, cansada, provavelmente você não dormiu as horas que precisava, ou você não dormiu as fases em quantidade de tempo que você precisava. Por quê? Ai, bebi muita água, Marcela, até tarde. Provavelmente você vai ser acordado para ir ao banheiro pelo seu corpo, porque sua bexiga vai estar cheia. Então, tem alguns fatores que a gente precisa mudar. Só que uma vez que você muda e você consegue ver quão incrível é dormir bem, a higiene do sono começa a fazer parte de você e da sua vida e da sua família num todo. Então, aqui em casa tem uma coisa super interessante que às vezes até quando a visita vem assim, minha mãe, minha sogra assim, acha engraçado que fala que a nossa casa é escura. Mas é porque nós não temos o costume de ligar luzes centrais. A gente sempre utiliza luzes indiretas. Então, no nosso quarto tem 2 abajures pequenos, na mesa de cabeceira de cada um. Na sala tem um abajur grande de pé. Então, a gente sempre liga só o abajur. Então, escureceu, acabou o dia. Se for acender uma luz, o abajur, que é a luz indireta. E luz amarela também te ajuda a descansar, é um fator importante. Então, hoje eu queria trazer esse alerta porque a maioria das pessoas que conversam comigo, que eu reparo Marcela, eu tô cansada, não consigo estudar direito, não consigo trabalhar direito, eu já acordo cansada. Então, provavelmente você não cuida do seu sono. Porque quando você cuida do seu sono, dorme bem, você vai ver que não tem dificuldade, por mais que você acorde que nem eu, 4h30 da manhã, você não vai ter dificuldade em levar o seu dia completo e fazer todas as atividades que você precisa. Então, fico alerta para ver se você está cuidando de fato do seu sono, se isso que eu te falei faz sentido para você, se você conhece aquela amiga que vive reclamando que está cansada, já envie esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que se ela aderir a alguma dessas dicas aqui, a vida dela já vai ser transformada. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!